Boa noite a todos, Nigunzue Kimbanda. Esperar o pessoal chegar aí na live. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem puder compartilhar a live. Troquei de tema aí em cima da hora, né? Mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um tema interessante, um tema que surgiu aí na minha cabeça agora em cima da hora. Boa noite a todos que estão entrando aí. E aí a gente deixa a live de Ori para uma próxima live. Hoje vamos falar um pouquinho de Kimbanda, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre Kimbanda, falar de ancestralidade, falar de preto de Kizomba. Vamos falar um pouquinho aí do que é essa força toda dentro da Kimbanda, muito desmerecida e muitas das vezes desconhecida, né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Quem puder compartilhar a live, tá bom? Isso ajuda bastante. E quem tiver suas dúvidas aí no decorrer do tema, é só falar, tá bom? Vamos pra cima, Nigunzue Kimbanda, seus 7 caveiras aí. Ao Danilo, de 7 caveiras. E vamos embora. Boa noite a todos. Bom, já tem bastante gente aí, né? 7. 7 aí, número de Exu, né? Daqui a pouco entra mais gente. Então vamos embora. Ancestralidade, né? O que é ancestralidade para vocês, né? Acredito que todo mundo vai associar a ancestralidade a Baba Egungun, né, que é uma coisa comum. Mas a gente tem que entender que dentro da Kimbanda o culto é diferente. Então quem é quimbandeiro vai cultuar os seus ancestrais dentro da própria Kimbanda. A ancestralidade é o que dá início à nossa vida, até porque todos nós viemos de alguém, que esse alguém veio de outro alguém, que veio de outro alguém. E isso é a ancestralidade, né? Isso é o que forma essa força ancestral que hoje a gente cultua denominando de Exu, Pombogira, Caboclo, Preto de Kizomba e por aí vai, né? A gente dá vários nomes para cada ancestral, mas no final o que nós cultuamos dentro da Kimbanda é ancestral. Então a gente não pode ficar com essas histórias da carochinha, que a Pombogira foi isso, que o Exu foi aquilo, que não é bem assim. Foi como eu falei isso em todos os vídeos que eu gravei, até os vídeos que eu ainda não postei, sobre Exu e Pombogira, é que cada espírito tem a sua característica, o seu gosto e a sua forma de trabalhar. Então a gente precisa entender isso, que cada ancestral é único. Isso não vale só para Exu e Pombogira, mas para todo o espírito que trabalha dentro da Kimbanda. Toda essa ancestralidade. Boa noite a todos que estão entrando aí. Quem puder compartilhar a live, isso aí ajuda bastante, tá bom, gente? Bom, então haja vista que toda essa ancestralidade aí são os nossos antepassados. Não só os que estão mortos, mas também os que estão vivos. Até porque é dessa força ancestral que a gente traz a prosperidade, que a gente traz a boa sorte, que a gente traz o conhecimento. Porque se a gente hoje conhece algo sobre Kimbanda, foi porque lá atrás muitos resistiram para isso. Muitos apanharam, muitos estudaram, muitos se sacrificaram para que hoje a gente tivesse esse culto aí que a gente denomina de Kimbanda. Isso não serve só para Kimbanda, né? Serve para todo o culto, né? Que a gente sabe que principalmente a Kimbanda, né? Mas os cultos afro em geral foram muito perseguidos no passado. E aí que vem a Kimbanda, né? Em cima dessa perseguição toda, a gente tem que entender que a Kimbanda são todos aqueles espíritos que resistiram. Aqueles espíritos que resistiram à mudança da sua cultura.
a mudança da sua verdade. Meu olho está um pouco irritado, por isso que eu estou coçando. É porque eu acabei de tomar um banho de Exu e o banho esquenta. Por isso vocês podem ver que meu rosto está quente. Mas, né, meu rosto está vermelho. Mas vamos embora. Então, tudo isso é de suma importância para um bom culto. A gente entender que a gente tem que sempre honrar o nosso ancestral ou honrar a nossa ancestralidade em geral. Isso não só a nossa ancestralidade sanguínea, como também a nossa ancestralidade espiritual. A gente tem que entender que quando a gente adentra um templo, seja ele qual for, um templo de Quimbanda, um templo de Orixá, uma igreja, seja lá qual lugar que você for, aquele lugar tem uma ancestralidade. Desde o momento que você decide que você vai fazer parte daquela egrégora e aquela egrégora te aceita, você tem que honrar aquela ancestralidade. E isso é de grande importância. Por isso que a gente fala que a gente não pode fazer como o vizinho faz. Se o vizinho assenta o Exu na tabatinga, se o vizinho assenta o Exu na imagem, é problema do vizinho. Cada um tem que seguir a sua tradição. O que infelizmente acontece é a falta de conhecimento sobre a sua tradição, e aí a pessoa acaba buscando conhecimento em outros lugares. Isso aí acaba descaracterizando o culto e ao mesmo tempo ofendendo a essa ancestralidade toda. A gente tem que entender que as pessoas lutaram muito, se sacrificaram muito para que a gente conhecesse algo relacionado à espiritualidade. Então a gente não pode jogar isso aí ralo abaixo, né? Porque tem certas pessoas que não conseguem seguir isso aí, porque são pessoas que são desequilibradas, então a pessoa não consegue, muitas das vezes, saber o que ela quer da vida dela, quem dirá seguir essa ancestralidade. Mas é uma coisa muito séria, né? Porque são esses ancestrais que vão nos apoiar ao longo da nossa caminhada, então são eles que vão prosperar a nossa vida. Entre toda essa ancestralidade, a gente tem que primeiro compreender quem são os nossos ancestrais. Então a gente não acha que, por exemplo, a minha Maria Mulambo foi uma Mulambo que foi rainha, que foi não sei o que foi não sei o que lá. Isso aí é história da carochinha, como eu falei no início. A minha Mulambo foi uma ancestral minha, né? Uma mulher magnífica, uma mulher empoderada, muito à frente do tempo dela, que hoje eu cultuo ela como Maria Mulambo. Ou seja, a minha ancestral que entrou para essa egrégora chamada Maria Mulambo e que hoje se denomina como Maria Mulambo da Figueira. Então, a gente precisa compreender tudo isso para cultuar Exu, Pombogira, Preto de Kizomba, Caboclo. Né? A gente não pode cultuar o nosso Exu, a nossa Pombogira, e não descobrir quem é esse ancestral, qual era o nome dele, o que ele gostava de comer, o que ele gostava de fazer, o que ele fazia na vida dele, quais os erros que esse ancestral teve, né? Para a gente não repetir esses erros. A gente precisa aprender, ou seja, a gente precisa evoluir dentro do culto. A gente precisa entender que o culto à ancestralidade é melhorar a nossa ancestralidade, é melhorar as nossas futuras gerações. Então, por exemplo, dentro de uma família, todas as mulheres tendem a ter problemas cardíacos, porque a tataravó, a bisavó, a avó e a mãe tiveram problemas cardíacos aos 30 anos, por exemplo. Isso claramente a gente observa que é uma praga ancestral. E como que a gente corta isso? Cultuando a nossa ancestralidade. Talvez essa praga possa até chegar na filha, dependendo do tempo que ela vai cultuar aí a ancestralidade dela. Mas provavelmente não chegue aos descendentes dela. Por isso
que é muito importante a gente fazer esse culto ancestral até mesmo para as crianças. Por isso que dentro da Quimbanda a gente tem batizado, a gente tem casamento, a gente tem algumas ritualísticas que infelizmente muitas pessoas não conhecem, mas que, né, trazem esse fim aí de nos conectarmos à nossa ancestralidade e além disso a gente conseguir adquirir boas coisas na nossa vida. Porque às vezes a pessoa tem até uma maldição de família que ela não consegue se casar, né? Ela não consegue ter sorte no amor. E quem vai cortar isso? É a ancestralidade dela, a ancestralidade feminina, a pombogira dela, a preta de Kizomba dela, ou a cabocla dela, a boiadeira e por aí vai, né? Então a gente tem que entender aí essa ancestralidade. Vão perguntar aí se todos os guias que trabalham conosco são os nossos ancestrais diretamente. Bom, dentro da Quimbanda a gente tem essa fé sim, tá bom? Até porque não teria lógica um espírito vir para a nossa vida se ele não tiver nenhuma ligação com a gente, né? Senão a primeira merda que a gente ia fazer, ó, esse espírito ir embora. Você acha que o espírito ia aguentar aí, como muitas pessoas fazem, um culto péssimo? Pessoas que têm uma cafua de Exu toda caindo aos pedaços, tem um quarto de Exu todo sujo. Você acha que algum espírito ia ficar ali se não fosse, né? Ia ficar insistindo no caminho da pessoa se não fosse o ancestral dela, né? Não seria uma coisa bem lógica. Que a nossa ancestralidade, ela sempre está ali insistindo com a gente, né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que quebrar alguns padrões e parar de achar que o espírito vem do nada, essas teorias espíritas que existem por aí que não se aplicam dentro da Quimbanda, né? Ah, a pessoa morreu, foi para um campinho de luz, com um gramadinho, né, bonitinho, com flores cor-de-rosa, isso aí né, não se aplica dentro da Quimbanda. Há quem acredite, eu não estou aqui para julgar a crença de ninguém, muito pelo contrário, mas eu também não posso deixar de falar a minha crença, tá bom? Então a gente tem essa conexão ancestral, né? A gente vai se conectar com os nossos ancestrais, a gente vai honrar a nossa ancestralidade com a fim de trazer boa sorte para a nossa vida, de trazer crescimento para a nossa vida e também acabar com maldições, muitas das vezes, ou até mesmo chamar riquezas, né? Às vezes a pessoa tem um bisavô que era muito rico, né? E ela tem problemas a ter riqueza na vida dela. E aí ela vai cultuar às vezes esse bisavô dela como o Exu ou a pombogira dela. E vai conseguir chamar essa energia de prosperidade para a vida dela. Então a gente tem que entender aí todo esse contexto ancestral, né? E a importância da gente sempre honrar, louvar e agradecer a nossa ancestralidade, né? Aí, como eu falei, os espíritos quimbandeiros são esses espíritos que resistiram, né? Resistiram aí à catequese, né? Resistiram a mudar a sua cultura, né? A gente tem, por exemplo, os pretos velhos, que são espíritos que trocaram, né, a sua cultura, trocaram a sua crença. Ou seja, foram espíritos que foram catequizados. Espíritos que hoje falam em Jesus, que seguram um terço na mão, né, que é um outro nível, né, que são espíritos que trabalham dentro da Umbanda, né, são espíritos que passaram aí por essa catequese, né, que existiu no passado com os escravos, né, não só com os escravos, mas também com pessoas de outros cultos, e eles aceitaram em si, né, esse culto católico. Dentro da Quimbanda, a gente tem os pretos de Kizomba. E o que são os pretos de Kizomba? São espíritos que não aceitaram a catequese. Ou seja, os pretos velhos quimbandeiros. Espíritos que não mudaram a sua cultura, não deixaram de acreditar naquilo que eles acreditavam em prol de agradar a Igreja Católica ou até de ficar vivo. Então muitos deles sofreram, morreram lutando pela sua fé, lutando
pela sua verdade, aquilo que eles realmente acreditavam, né? Para mim, quando você acredita em algo, você acredita sempre, né? Não tem como você mudar. Se você muda de opinião é porque você realmente não acredita naquilo. Mas isso aí é opinião minha. Boa noite a todos que estão entrando aí. O Sagrado nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Então, a gente vê toda essa conexão ancestral. Os pretos de Kizomba são espíritos aí sempre ligados à feitiçaria, à magia, ao descarrego também. São um dos espíritos mais antigos cultuados dentro da Quimbanda, né? Hoje não são todas as vertentes de Quimbanda que cultuam os pretos de Kizomba, né? Os pretos velhos quimbandeiros, mas eles trazem essa grande importância aí na vida de um quimbandeiro. Até porque são eles quem conhecem, né, toda essa feitiçaria, toda essa magia que existe dentro da quimbanda. Ela começa com os pretos de Kizomba, né? A gente não pode só pensar no preto de Kizomba como aquele velhinho sentadinho no toco, não. Existem pretos de Kizomba que são velhos, né? Mas existem pretos velhos quimbandeiros, né? Pretos de Kizomba, que são mais novos. É o caso, por exemplo, do meu preto de Kizomba, que é o Mestre Chico, né? Que ele deve ter aí, eu acredito que em torno dos seus 50 anos, 50 e pouco, né? Então não vamos botar assim, tão velho, né? Tanto que ele fica em pé, né? Ele não vem agachado, ele não vem sentando em toco, né? Uma das coisas aí que os pretos de Kizomba costumam gostar muito os bancos de árvore, né? De tronco de árvore. A gente até vê alguns pretos de Kizomba que sentam naqueles banquinhos de preto velho mesmo, né? Aqueles banquinhos feitos de madeira, pintadinho de branco. Mas eu já vi muitos pretos de Kizomba com o seu toco. Até porque eles fazem muitas magias nesse toco, né? A gente tem que ver os assentamentos, né, por exemplo, dos pretos de Kizomba. Eles são totalmente diferenciados aí do assentamento de Exu, né? Tem algumas coisas parecidas, mas o fundamento em si é totalmente diferente, tá bom? Bom, me pediram aí para falar da falange de Mirim. Infelizmente eu não vou poder falar, porque hoje eu estou fazendo a live sobre ancestralidade e preto de Kizomba, né? Eu posso mais à frente vir fazendo uma live sobre Mirim, tá? Mas lá no feed do Instagram tem um vídeo, eu falei sobre Exu Mirim. Então você encontra esse vídeo aí no TikTok, no feed do Instagram ou no YouTube, tá bom? Eu vou tentar manter aí o tema, né, pra gente não fugir muito do tema e confundir muito a live, né? Então vocês façam, por favor, perguntas sobre ancestralidade e preto de Kizomba, pra gente manter aí um padrão nas lives. E aí em outras lives a gente vai falando sobre outros temas. A gente ainda tem aí muitas lives pela frente. Mais à frente eu pretendo fazer 2 lives na semana, tá bom? Porque semana passada eu fiz na segunda-feira e na quarta e muitas pessoas gostaram, né? Foi uma coisa aí que bombou bem, teve muita gente me mandando mensagem. Então eu tô pensando nessa possibilidade, mas aí eu tenho que ver também em cima da minha agenda, que graças a Exu é corrida, né? Então a gente vê aí essa força dos pretos de Kizomba na nossa vida. E são toda essa força ancestral, né? Esse fio aqui, né, nem é um fio na realidade, é um rosário, né? O rosário de ossos. Esse rosário aqui é do meu preto de Kizomba, tá? Do Mestre Chico. Então, né, você vê na Umbanda os pretos velhos com o seu rosário na mão,
Na quimbanda, os pretos de Kizomba não são diferentes. Só que não é aquela coisinha com miçanga, né? Com cruzes. Em si é uma coisa mais macabra, né? Mais natural. Vocês podem ver que tem diversos ossos, diversos tipos de ossos, né? Dentes de animais, ossos de animais, chifre de animal e outras coisas aí que nem tudo eu posso mostrar e nem tudo eu posso revelar, tá bom? Até porque senão perde o segredo da magia, né? Então, a gente vê aí eles trabalhando também com um rosário, tá? Esse aqui é um rosário que ele sempre usa. Ele não usa assim como eu estou usando, ele costuma usar ele atravessado toda vez que ele vem, né? E aí ele usa esse rosário para diversas coisas, para feitiçaria, né? Para descarregar as pessoas, para fazer as quizombas dele, as coisas aí que ele gosta de fazer. Que ele não é um espírito docinho, calminho, muito pelo contrário. É um dos espíritos mais agressivos aí que eu trabalho, né? Muito mais, inclusive, do que Dona Mulambo. É um espírito bem agressivo. Então a gente vê aí essa importância do preto de Kizomba. Você nunca vai ver um preto de Kizomba falando de Jesus Cristo, gostando do catolicismo. Por quê? A gente vê que são pretos de Kizomba, que são espíritos que foram contra isso. Então foram espíritos que sofreram muitas das vezes em prol de manter a sua cultura. Então ele sofreu essa perseguição aí da Igreja Católica, e o que ele menos quer ver na frente dele é algo relacionado à Igreja Católica em si, né? O mestre Chico, então, eu falo por ele, né? Ele não suporta, sinceramente não suporta, não gosta nem que fale. Se tu falar perto dele, ai meu Deus, graças a Deus, tu vai levar com certeza um esporro, porque ele não gosta, tá? Mas isso aí é da naturalidade dele. Danilo me perguntou: esse preto de Umbanda pode virar a banda? Então, existem pretos de Kizomba que acabam trabalhando na Umbanda por não ter culto a eles, tá? Então tem até algumas casas de Umbanda, né, que viram a banda, que, né, sai da Umbanda e toca quimbanda aí na quaresma, né? E aí, se o preto velho trabalha ali na Umbanda e quando vira a banda na quimbanda ele continua trabalhando, é porque ele não é preto velho, ele é um preto de Kizomba, tá? Ele é um preto de Kizomba que não tem espaço. Assim como a gente vê o povo cigano. A gente vê muito cigano falando que é Exu cigano, que é a Pombogira cigana, por muitas das vezes não terem espaço dentro de um terreiro. Às vezes o terreiro não tem culto para eles. A própria cigana da minha avó, por exemplo, a cigana Esmeralda, durante anos ela ficou trabalhando junto com os Exus. Então, quando tocava para a Pombogira cigana, ela chegava, tá? Mas era uma cigana, né? Então a gente precisa entender isso. Mas como no terreiro não tinha ninguém que trabalhava com cigana, né? Então ela acabou trabalhando com Exu, né? Virando aí na gira de Exu. O mesmo acontece com o preto de Kizomba, né? Que muitas das vezes acaba trabalhando como preto velho, né? Mas você nota a diferença até na magia, tá? Então você vê que às vezes se aquele preto velho é um pouco diferenciado, né? Se ele não gosta ali daquele padrão que existe, né? De terço na mão, essas coisas assim, você já vê que ele já pende para o lado da quimbanda, né? Ele já trabalha aí no lado da quimbanda. E não que os pretos velhos também não tenham força, tá? Por favor, não entendam isso, tá? Os pretos velhos também têm muita força. Só que são espíritos que foram catequizados, diferentes dos pretos de Kizomba. Eu particularmente trabalho com preto de Kizomba, tá? Então é um mestre que me ajuda muito. Bom, perguntaram, né? Para saber como a entidade se acompanha de quimbanda ou não. É algo que você sente.
acima, né, além da consulta do oráculo, né, ver no oráculo, mas eu acho que é mais algo que você sente. A pessoa está indo na Umbanda, ela não se sente em casa, ela foi numa gira de Exu, ela se sentiu mais em casa, é porque ela está ligada à Quimbanda, tá? Até porque na Quimbanda a gente tem aí como, vamos botar aí os chefes de frente, né, Exu e Pombogira, aí da nossa espiritualidade, dentro aí da Quimbanda. Então, você vai sentir, né? Às vezes a pessoa tá lá 20 anos dentro aí da Umbanda e nada caminha, nada funciona na vida dela. A pessoa vai lá, pede uma reza, não dá certo. A pessoa faz uma camarinha, não dá certo. A pessoa faz algum outro ritual e não dá certo. Porque ali não é o lugar da pessoa, né? Então a gente tem que buscar o nosso lugar, né? Assim como eu falo que o Candomblé não foi lugar para mim, né? A Umbanda também não foi lugar para mim. Então a gente vai buscar aquilo que completa a nossa vida, aquilo que prospera o nosso caminho. Bom, o Danilo perguntou se dá para ver no ponto riscado. Sim, dá para você identificar através do ponto riscado. Mas aí tem que ter conhecimento em cima disso, né? Porque tem muita gente aí que tem terreiro de Umbanda aberto que não conhece nem ponto riscado, né? Não sabe nem o que a entidade riscou ali. Às vezes a entidade, que nem é uma entidade, às vezes é um espírito ali que está ali, riscou 2 negocinhos no chão e a pessoa já acha que é aquele espírito ali, porque às vezes não conhece, né, sobre ponto riscado. Mas através do ponto riscado a gente consegue sim, né? O ponto riscado em si, ele é esse nosso norte para tudo. Característica do espírito, os reinos que o espírito atua, as coisas que ele tende a gostar mais, né? Até a linha de campo ou até o sinal da ancestralidade, às vezes o espírito dá dentro do ponto. Por exemplo, Dona Mulambo. A minha Mulambo trabalha aí na Macaia, né, no Reino da Mata, e Dona Mulambo da Figueira. E a minha ancestral, quando viva, né, espírita também, era catimbozeira na verdade, ela trabalhava aí com folha, né? Então você vê essa relação, sempre tem a relação. Quando você descobre quem é um ancestral, você vai ver essas características todas. Isso na minha tradição é só através de iniciação, tá? Então, por favor, não encham o meu direct de mensagem pedindo que eu jogue para ver quem é um ancestral. Não, isso aí a gente só vê na iniciação e nem sempre o Exu quer revelar no momento da iniciação. Às vezes o Exu quer revelar mais à frente ou nem isso, né? A pessoa vai sentindo aquilo ali aos poucos. Nem sempre a pessoa está preparada para conhecer a fundamentação do seu ancestral. Então, a gente precisa entender todo esse contexto ancestral, né? A gente tem que buscar essa ancestralidade para saber quem a gente está cuidando, né? Como é que eu vou cuidar de um espírito que eu não conheço, né? Eu vou cuidar de um espírito que eu não sei quais os benefícios que ele pode trazer para a minha vida, quais os erros que aquele ancestral cometeu quando era vivo, para que eu não cometa os mesmos erros, porque às vezes aquele erro levou ele para a miséria, tirou ele da prosperidade. Então a gente precisa enxergar esse culto como ele realmente é. Não adianta a gente ficar querendo enrolar, querendo fazer, passar a mãozinha na cabeça, que Quimbanda é 1000 doçuras, que é um mundo maravilhoso, que não é. Tá? A gente tem que entender que a Quimbanda ele é um culto de transformação. E se você está pronto para essa transformação, você é bem-vindo na Quimbanda. Agora, se você muitas das vezes prefere viver na mesmice, você prefere viver nos erros, não entra na Quimbanda. Não entra. Aconselho a vocês, não entrem na Quimbanda. Se vocês não estão prontos a mudar, não entrem na Quimbanda. Mudar em todos os sentidos, tá? Porque não é só prosperar. A Dona Mulambo fala uma frase, e eu levo essa frase aí para minha vida, né? Que ela sempre fala que antes
dela arrumar o presente, ela gosta de arrumar o passado. Então ela gosta de primeiro cobrar a pessoa todos os erros que ela cometeu no passado, para que a pessoa aprenda aquela lição e a partir dali a pessoa recomece, né? Então é aí um aspecto dos espíritos de Quimbanda em si, a grande maioria, né? A Quimbanda ela vai te trazer uma transformação top demais, mas você tem que estar preparado para essa transformação. Não é só você acender a velinha, colocar a sua bebidinha, cantar o seu pontinho pro Exu e achar que o Exu vai te ajudar em cima daquilo, não. Às vezes, você vai perder muitas coisas na sua vida para ganhar outras. Às vezes você vai fazer uma oferenda na Quimbanda, vai fazer um ebó na Quimbanda, né? Fazer uma iniciação. Aí, tu fez o assentamento do Exu. Aí, o teu marido te largou, né? É o que eu já vi muito acontecer. Aí o marido largou. Nossa, mas eu fiz, o pai de santo fez errado, o marido me largou. Não. Às vezes aquela pessoa não era boa para você. Exu vai tirar da sua vida tudo que faz ruim para você. Às vezes a sua família faz mal para você. Às vezes a sua mãe fica te espraguejando. Ela está atrapalhando o seu progresso. E quando você pede para Exu, Exu, tira tudo de ruim da minha vida, Exu vai tirar. Exu vai limpar o seu caminho. Então você tem que estar pronto para essa limpeza. Você tem que estar pronto para aceitar essa prosperidade que Exu está para trazer para a sua vida. Mas para isso você também precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa abrir mão muitas das vezes das suas noites, abrir mão de sair para aprender Quimbanda, para viver Quimbanda. Você vai ter que abrir mão. Se você não está pronto para abrir mão das suas saídas, abrir mão de alguns compromissos, abrir mão de algumas coisas, você não está pronto para Quimbanda. É melhor você ficar onde você está. Tá? Porque para a gente ganhar alguma coisa, a gente vai ter que organizar a nossa vida. E às vezes, para organizar a nossa vida, Exu precisa afastar e tirar pessoas do nosso caminho, tirar pessoas da nossa vida, amigos que não são verdadeiros, pessoas que vibram numa energia ruim. E isso aí tem muito a ver com a ancestralidade de cada um, tá bom? A gente tem que entender isso. A gente também vai vibrar na média da nossa ancestralidade. Por isso que Exu e Pombogira pegam a nossa cabeça, porque eles vibram na mesma energia que a nossa. O nosso ancestral vibra na mesma energia que a nossa. Tá? Uma coisa que a gente tem que entender aí dentro da Quimbanda, uma coisa que eu vejo muito por aí, né? As pessoas se sacudindo para receber Exu. 3 horas para o Exu chegar. Sacode para um lado, sacode para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para um lado, se sacode, treme a cabeça. E a gente tem que entender que quando isso acontece, é que essa pessoa não está conectada com a ancestralidade dela. Algum erro está ali naquele meio, tá bom? Porque se a gente está vibrando a mesma energia que o nosso ancestral, ainda mais se a gente é iniciado no nosso ancestral, esse ancestral não precisa de nada disso. A força mora no nosso sangue, literalmente. É implantada a força, literalmente, no nosso sangue. Então o Exu não precisa ficar sacudindo a nossa cabeça para virar. Porque se Exu tem força para mudar a nossa vida ao estalar de um dedo, Exu tem força para se manifestar na nossa cabeça. Tá? A gente precisa entender essas coisas. Ah, mas fulano fez feitiço para mim, por isso que a minha vida não está andando. O dia que o feitiço de alguém for maior do que a minha ancestralidade, for maior do que os meus Exus, do que as minhas entidades, eu largo tudo isso. A gente tem que entender isso, né? O nosso ancestral é forte na nossa vida. E é ele quem vai nos proteger. Não tem feitiço que vai acabar com o nosso caminho. Não tem olho grande que vai acabar com o nosso caminho. É óbvio quando você também estiver no caminho certo. Tá? Que não adianta você também não ouvir os conselhos do Exu. Não adianta você não ouvir os conselhos da entidade, seja ela qual for, e depois querer cobrar uma postura. Tá? Algumas coisas a entidade vai mandar você fazer e você vai ter que fazer, gostando ou não. É um preço que você tem a pagar. Por isso que eu falo para vocês. Se vocês não estão prontos para serem servos, literalmente servos
dos seus ancestrais, não entre para quimbanda. Você faz uma pactuação com o seu ancestral. Então você literalmente dá seu corpo, sua alma e a sua vida para ele dirigir. Então se o Exu fala para você, não vai para a direita, porque se você virar essa rua à direita, você vai ser atropelado. E aí você teima com o Exu, não, eu quero virar à direita. Aí você vira à direita e o Exu deixa você se ferrar, porque ele te avisou que você virando à direita, você ia ser atropelado, ia sofrer algum acidente. Aí você sofre isso, aí depois você quer jogar a culpa no Exu. Nossa, mas eu tô cultuando sempre o meu Exu, e o meu Exu deixou isso acontecer na minha vida. O Exu deixou isso, né, nos meus caminhos. Mas por que o Exu deixou? Porque o Exu te avisou, cara. O Exu falou pra você, não vai, mas você foi, você teimou. Então se você não tá pronto para reconhecer isso, reconhecer que os seus ancestrais vão te guiar para o seu caminho, que os seus ancestrais vão te direcionar no melhor caminho, a melhor coisa que você faz é continuar na mesmice, na vida de mesmice, e não entra para quimbanda. Porque se você não está pronto para se transformar, não entre. Se você quer a vida inteira continuar sendo uma lagarta ao invés de uma borboleta, continue. Mas aí é escolha sua. Também não queira culpar os seus ancestrais pelos seus erros. Uma coisa é a gente consertar o destino de uma pessoa em cima da ancestralidade dela. Porque existe isso. A gente alinhar a pessoa com a ancestralidade. Mas a pessoa também precisa honrar essa ancestralidade. A gente tem que entender que um devoto de qualquer força espiritual que seja, um devoto de quimbanda, um devoto do Yorubá, um devoto do Candomblé, seja lá qual religião, qual culto ele faça parte, um devoto tem por obrigação honrar os seus ancestrais. Ponto. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa para ter esse axé, essa força na sua vida. Então, se a pessoa vive aí, por exemplo, né, é uma coisa que eu, Mateus, particularmente não gosto e não aconselho a nenhum filho meu, tá? Nenhum iniciado do meu tempo. A pessoa é quimbandeira. Mas, cara, a pessoa vive em porta de botequim, enchendo a cara de cachaça. A pessoa vive falando mal dos outros. A pessoa vive questionando, criando confusão, falando que o outro está errado, que aquilo não é certo. Ela não tem axé de Exu na vida dela. Sabe por quê? Ela está perdendo tempo, gastando energia com o outro. Se a vida dela tivesse boa, ela não ia perder tempo. Vocês não veem aí eu postar um vídeo falando mal de fulano, falando mal de ciclano, falando mal de beltrano. Sabe por quê? Eu não tenho tempo. É difícil eu gravar os vídeos para postar para vocês. A maioria dos vídeos que eu gravo para colocar aqui na página é à noite, de madrugada, às vezes após vários ebós, mesmo cansado, eu vou lá, gravo o vídeo para colocar aí para vocês. Eu tô aqui fazendo a live para vocês, mas eu passei o dia inteiro jogando, eu passei o dia inteiro consultando graças a Exu. Tenho aí pelo menos umas 6 listas de ebó para montar, e quando eu terminar aqui, eu vou tentar montar alguma delas. Tá? Então, quem tem axé real, tá? Isso eu não estou falando de mim, tá? Porque eu não gosto dessa, de se autopromover também. Eu não curto esse tipo de coisa. Quem curte o meu trabalho vem até mim. Eu não preciso ficar fazendo propaganda que eu faço e aconteça. Que graças a Exu eu faço e aconteça. Os resultados estão aí na página, mas eu não gosto de ficar fazendo essa propaganda, né? Então, quando a gente tem um axé dos nossos ancestrais, a gente não tá nem se lixando pro que o outro tá fazendo, né? Eu vi essa semana aí o vídeo de uma mulher tacando fogo, nos assentamentos dos seus Exus, gritando, batendo palma, que o Exu tinha que trabalhar, que o Pombogira tinha que rodar a saia, né? Aí você vê que ali não mora Exu nenhum, porque naquela cafua, você olhar para aquela cafua, você vê que a porta tá caindo, você vê que a parede tá no tijolo,
que a parede tá sem uma tinta, que tá tudo sujo, que tá tudo feio, desorganizado, sem arrumação. Aí você imagina que algum Exu mora ali dentro? Não mora nada. Se morar ali é algum espírito obsessor que vai morar naquela casa ali. Porque Exu mesmo não vai morar. Tu olha para aquela casa ali, tu não vê prosperidade. Uma coisa é, eu tô em obra. Aí tudo bem, você tá fazendo melhoria. Agora, a pessoa, né, para cobrar algo, né, que nem tem esse direito, mas para pedir algo a Exu, uma ajuda em algo, ela tem que pelo menos dar o seu melhor. Aí eu não falo em riqueza não, gente. Não é porque eu construí essa cafua, aí eu dei o meu melhor para construir essa cafua com piso de qualidade, com aquela textura que vocês estão vendo lá no fundo, com todas essas imagens maravilhosas, porque eu quis trocar todas as imagens. Eu não aproveitei imagem nenhuma que estava velha, que estava descascando. Eu comprei todas as imagens novas, tá? Então, não estou falando isso por questão de riqueza, não. Porque eu construí essa cafua, não. Porque não é só eu que sou capaz de fazer isso, não. Qualquer pessoa que tem um axé de Exu na sua vida consegue fazer isso, eu até mesmo melhor do que eu fiz, tá? Então, a gente precisa cuidar dos nossos ancestrais. A gente precisa honrar os nossos ancestrais e também dar a eles um local adequado. Poxa, no momento eu não posso colocar porcelanato, maravilhoso. Pode colocar um piso baratinho, coloque. Quando melhorar as suas condições, você coloca um porcelanato. Mas no momento nem o piso eu posso colocar, compra uma tinta, compra cal. Não pode comprar uma tinta de chão, né? Não pode comprar uma tinta boa, uma coral, uma souvenir, né? Uma tinta de marca que vai durar, ok. Compra uma tinta mais barata. Não pode comprar uma tinta mais barata, pinta de cal. Não é vergonha. Vergonha é o quarto de Exu tá daquele jeito, como apareceu no vídeo, né? E a pessoa se achando no direito de cobrar algo para Exu. Só que você vê que nem capricho ela teve, não é riqueza. Cuidar da nossa ancestralidade não é riqueza. Não é porque Dona Mulamba me dá condições de eu encher ela de ouro, porque essa imagem ali, não sei se dá para vocês verem, tá cheia de cordões de ouro. Não é porque Dona Mulamba me dá essas condições que eu acho que todo mundo tem que fazer isso, não. Mas se ela dá para mim, o Exu e a Pombogira de vocês também são capazes de dar isso para vocês. Agora, vocês estão dispostos a mudar? Vocês estão dispostos a evoluir? A abrir mão de muitas coisas? A tirar R$1.000, R$2.000 do bolso para comprar um cordão para colocar ali numa imagem de gesso? Para muitos é. Para mim é a dona da minha vida. É a minha ancestral. É a minha rainha. Se hoje eu estou aqui de frente de vocês, sem óculos, sem lente, porque eu também não tenho lente, porque já teve gente que falou que eu não tenho óculos, mas eu tenho lente. Vocês podem observar que eu não tenho lente. Se hoje eu enxergo sem óculos, é graças a Maria Mulamba. É graças a essa ancestralidade. Se hoje eu tenho o que eu tenho, é graças a Dona Maria Mulamba. Porque foi ela que me deu tudo isso. Esse castelo aqui recebeu o nome de Templo das Rainhas por isso. Porque foi ela e a Cigana Esmeralda que me deram tudo isso. Dona Figueira e todas as divindades. Tá? Mas em princípio eu tenho muito a agradecer a Dona Maria Mulamba. E isso é comprovado por médico. Eu tenho o laudo de que eu enxergo sem óculos. Tá bom? A gente precisa entender isso. Eu tenho provas de que eu usava óculos e tem provas que eu enxergo sem óculos. Então não é história da carochinha, é realmente uma coisa que aconteceu. Porque eu acredito nessa força. Eu acredito nesse ancestral. E o meu principal intuito em fazer isso, em fazer essa live hoje falando sobre essa ancestralidade é isso. Né? Que vocês acreditem, no ancestral de vocês. Que eles são capazes de mudar a vida de vocês agora. Aceitem a mudança. Aceitem a evolução. Não queiram ficar na mesmice. Não queiram vibrar na energia da miséria. Não queiram. Não vibrem. A gente vai conquistando aquilo que a gente vibra. Se você tem pensamento de miséria, você vai viver na miséria. Agora, pensamento de prosperidade, você vai prosperar. Porque
É a nossa cabeça e a nossa ancestralidade que nos permite isso. Um dos principais motivos também de eu fazer essa live é que a nossa ancestralidade vem antes da nossa cabeça. Porque se a gente não tivesse um ancestral, a gente não teria cabeça, a gente não seria vivo, a gente não estaria aqui. Tá bom? Boa noite a todos que estão entrando aí, quem tiver as suas dúvidas, tá bom? Então, uma irmã falou aí, né, que no jogo de Búzio, falou que ela tem o Exu Mirim, Oxum, uma coisa assim, né? Vamos lá. Dentro da minha vertente de Quimbanda, a gente não vê Exu e Pombogira em oráculo de Búzios, tá bom? Em Eridilogum, tá? O Eridilogum, conhecido como jogo de Búzios, popularmente conhecido, jogo com 16 búzios que os sacerdotes jogam, é um oráculo iorubá, tá? É um oráculo que é utilizado para orixá, para candomblé, para ixexelabá, para ifá, se bem que ifá não costuma muito utilizar Eridilogum, e sim o opelé, tá? Babalaô que saca, joga, né, Eridilogum, ele também é babalorixá. Porque se ele só é babalaô, ou seja, se ele só é iniciado em Ifá, ele só lança, né? Ele só saca o Du, lança o Opelê ou joga pelo Iquim, tá? Então, dentro da minha vertente, o que a gente usa para saber Exu e Pombogira é o oráculo de ossos, tá? Que é um oráculo aí ligado à ancestralidade. Algumas outras vertentes usam outros oráculos, mas aí eu já não posso falar, né, sobre o que a outra Quimbanda faz, né? Na minha Quimbanda, a gente vê pelo oráculo de ossos. Então, a gente só tem certeza que o Exu e a Pombogira da pessoa é aquele mesmo, depois que o próprio ancestral se manifesta ali no oráculo de ossos, né? Porque o Eridilogum, o jogo de Búzio, ele é consagrado para orixá, é uma outra consagração, uma outra forma. O oráculo de Quimbanda, ele não é consagrado para um espírito em específico. Então, por exemplo, se dentro do culto Yorubá você for iniciado para Exu, só Exu, e você tiver o seu Eridilogum ele vai ser sacralizado em cima de Exu. Se você for iniciado para Obatalá, o seu Eridilogum vai ser sacralizado em cima de Obatalá. Então quem vai responder ali é aquela divindade, aquele orixá. Dentro da Quimbanda, o oráculo de ossos, ele é consagrado para a Quimbanda. Então, através dele, a gente vê caboclo, a gente vê preto de quizomba, a gente vê boiadeiro, a gente vê marinheiro, aí outras e outras entidades através do oráculo de ossos. Por quê? O oráculo de ossos ele não é sacralizado para nenhum orixá ou para nenhuma divindade em específica, e sim para a Quimbanda, para a ancestralidade. Então quem se manifesta, né, quem se apresenta no oráculo é o próprio ancestral da pessoa. Tá? Então é aí que a gente descobre muitas das vezes os problemas ancestrais. Quem já jogou comigo sabe disso, que a primeira coisa que eu falo no oráculo são as características da pessoa. E aonde eu vejo isso? No oráculo de ossos. Porque a ancestralidade é que vive 24 horas com cada um de vocês. Então, ao você lançar o oráculo de ossos e perguntar o ancestral da pessoa, você consegue ver as características da pessoa ali. Agora, tem que saber fazer. Entendeu? Não é você pegar 7 ossos aí e sair julgando e fazer de qualquer jeito. Até porque para você se tornar quimbandeiro não é aí você se iniciou hoje, amanhã você tá aí sendo sacerdote de Quimbanda. Isso acontece, sim, se você já tiver uma base de Quimbanda, que foi o meu caso, né? Que quando eu me iniciei para Quimbanda, eu já recebi na minha iniciação o título de Tataninganga, né? Porque eu já sabia de Quimbanda, porque eu nasci, né, praticamente dentro da Quimbanda. Só a minha iniciadora, que é a minha avó carnal,
tem de quimbanda há 42 anos. De quimbanda. Ela tem 42 anos. Então ela tem de quimbanda que eu não tenho de vida. Então quando eu nasci ela já era sacerdotisa de quimbanda. Então eu já nasci nesse meio, né? E quem conhece a minha história sabe que eu fui criado pela cigana Esmeralda, que me auxiliou muito no meu caminho. Então, pacto de Exu para prosperidade. A gente tem que entender o que é pacto, tá? Pacto é você dar algo em troca de alguma coisa, tá? Então, o pacto não é, você vai vender a sua alma. Não, pacto é você dar algo em troca de alguma coisa. Então, se você dá um cabrito para Exu, pedindo a Exu prosperidade, você está fazendo um pacto com Exu. Tá? Porque você está dando algo para que ele te dê algo. Então você está pactuando com o Exu, você está trocando com o Exu. Né? Ô meu velho, eu te dou esse cabrito para que você me traga a prosperidade. Mas a prosperidade, a gente precisa entender aí que é um conjunto de coisas. Tá? Então quem já fez trabalho de prosperidade comigo sabe que antes a gente sempre faz uma limpeza, porque a gente tem que sempre tirar a negatividade, o empecilho, as coisas ruins, né? E muitas das vezes a gente monta aí a mesa de prosperidade, né? Onde a gente coloca doces, a gente coloca bolos ou muitas frutas, né? Dependendo da situação. Às vezes a prosperidade é só com um espírito em específico, então a gente coloca muitas frutas, muitos doces para aquela energia. Então isso aí é oráculo, tá? Esse lance de pactuação para riqueza é uma coisa que vocês têm que observar, né? Uma coisa bem séria. E tem que observar muito a vida do sacerdote. O sacerdote é rico? Se ele for rico, você pode fazer a pactuação de riqueza com ele. Tu vai ficar rico também. Porque ele tem esse axé para te dar agora. Se o sacerdote não tem para ele, você me desculpa, mas se ele não tem axé para ele, como é que ele vai dar para você? Porque tem muita gente aí, né, que hoje a internet você vê isso, infelizmente. Tem muita gente aí que não tem um carro, que não tem uma casa, que não tem uma cafua de Exu, que não tem dinheiro, que não tem amor, que não tem felicidade, que não tem caminho, querendo dar isso para as pessoas. E isso não existe. Você só pode dar aquilo que você tem. Então não adianta você prometer para a pessoa que você vai fazer, a pessoa vai ficar rica, que você vai ser caloteiro. Entendeu? Porque se o sacerdote que está te prometendo pacto de riqueza soubesse realmente fazer um pacto de riqueza, ele estaria rico. Então isso pode fazer. Entendeu? Porque se ele está rico, tu pode fazer. Porque isso aí vai ser odara. É igual eu vejo aí alguns rituais, né? Que tem aí na internet, que a gente vê aí na internet, né? Que é uma coisa que eu não sou muito a favor. Rituais coletivos. É uma coisa que eu não curto muito. Por quê? Cada pessoa tem uma energia. Cada pessoa tem uma necessidade. Então a gente precisa, através do oráculo, ver aquilo ali. Quem está aqui na live, se depois quiser, pode entrar, né? Quem não conhece, pode entrar no meu feed do Instagram. Vocês não vão encontrar um trabalho igual ao outro. Nenhum trabalho igual ao outro. Porque cada um tem uma necessidade. Cada um tem um elemento que vai te trazer prosperidade. Por exemplo, quem assistiu a live de Exu, viu o akoxé, né? Porque o meu Ilequê de Exu tá lá dentro. Viu o akoxé de Exu, da minha iniciação no Yorubá. Dentro daquele akoxé, levou elementos que me trazem prosperidade. Mas se eu for fazer akoxé para outra pessoa, vai ser outros elementos. Porque o elemento que me prospera não é o elemento que prospera a outra pessoa. Então, por isso, a importância do ebó, da oferenda, da positivação, ser vista no oráculo. Porque às vezes um elemento que traz prosperidade para uma pessoa não vai trazer prosperidade para outra. Às vezes umas frutas vão trazer prosperidade para uma pessoa, mas às vezes para outra precisa de um cabrito. Então a gente tem que entender que não tem esse lance de lista pronta, não tem uma coisa pré-estabelecida, tá? A gente precisa sempre modificar. Então mesmo, por exemplo, que a pessoa tem interesse, eu quero montar uma mesa de prosperidade. Ali naquela mesa vão levar elementos diferentes de outros.
Assim como cor de vela, bebida, tudo isso vai diferenciar, muitas das vezes até a posição dos alimentos que estão ali, tá bom? Sagrado nos abençoe, boa noite a todos que estão entrando aí. Se vocês tiverem dúvida sobre o assunto, é só vocês falarem. Então, tudo isso tem a ver com a nossa ancestralidade. Por exemplo, se o meu ancestral não gostava de vinho, ele tinha repulsa de vinho, por exemplo, hoje ele é meu Exu, tá? Então, eu vou lá e oferto vinho para ele, é uma ofensa, né? Porque você não está conhecendo aquele espírito. Por exemplo, você vê aí, em muitos terreiros, né, tranca-rua virando, bebendo a sua cachaça, seu uísque, né, seu gin aí, a bebida que for, e fumando seu charuto, tá? Isso é uma coisa que a gente vê muito. Aí, por exemplo, o meu tranca-ruas, tranca-rua do Cruzeiro da Praia, o meu tranca-rua de Mateus, gosta de cachaça, dessas cachaças de feira, cachaça mineira, essas cachaças de garrafa, né, que vende aí sem rótulo. Ele gosta desse tipo de cachaça artesanal, né, e cigarro de filtro vermelho, né, cigarro de filtro amarelo. Então a gente tem que entender aí, né, o que o nosso ancestral gosta para a gente ofertar a ele, para que a gente possa trazer esse elemento. Não adianta você falar, eu não gosto de comer feijão. Aí você vai na casa da pessoa almoçar com ela, a pessoa coloca feijão no seu prato. Ah, mas eu não gosto. Não, mas você vai ter que comer. É o que infelizmente muitas pessoas fazem aí com Exu. Uma coisa importante também é essa comida, né, de Exu, né? As pessoas fazem aí a comida de qualquer jeito, né? E ninguém come isso, quem dirá o Exu. Então, você ainda é nova na religião, né? Alguém tá falando aí. Não, você pode sim frequentar um lugar, você pode sim ir num terreiro, conhecer, né? Até porque você precisa de um direcionamento espiritual. Todos nós precisamos de alguém que vai nos orientar espiritualmente, né? Então você pode sim buscar uma casa, buscar conhecer uma casa, então não fica presa a um terreiro só. Enquanto você não decidir que aquele lugar é a sua casa, você vai em um terreiro aqui, vai em outro ali, visita um, visita outro, conhece o sacerdote, conhece a vida dos filhos de santo, para depois você não se arrepender, né? Porque eu vejo aí muitas pessoas se arrependendo, né? Porque fazem as coisas por impulso. Elas não conhecem às vezes a casa, às vezes não conhecem um sacerdote, e aí saem fazendo porque viu ali no dia da festa que é tudo bonito e maravilhoso, e às vezes não é. Então a gente tem que saber se aquele terreiro realmente vai trazer os benefícios que a gente procura. Não é que aquele terreiro seja ruim, não é isso. Mas às vezes ali não é o seu lugar, ou seja, às vezes ali não é bom para você. Não é que o local seja ruim, a gente não pode falar que nenhum templo que mora divindades, entidades, deidades, é um templo ruim, nunca. Até porque toda casa é sagrada, ainda mais casa que louva a ancestralidade, que honra a ancestralidade. Mas a gente precisa ir devagar, entrando nesse local, conhecendo a pessoa, conhecendo o sacerdote, faz uma consulta, conhece o oráculo, se possível faz um ebó, uma positivação, vê o que vai acontecer na sua vida, se vai mudar, se vai dar certo, se vai fluir, e aí devagarzinho você vai entrando no terreiro, tá? Não adianta você ir por impulso, que você com certeza tem grandes chances de se arrepender. Boa noite a todos que estão entrando aí. Nigunzue Kimbanda, Guilherme, que entrou aí agora. Guilherme de Tranca-Rua. Boa noite a todos que estão entrando. Então, gente, isso é de grande
importância, né? Aproveitar aí que a gente já falou de ancestralidade, eu já expliquei aí sobre preto de Kizomba, né? A fundamentação de preto de Kizomba, ela é diversa, tá? Então você pode ver aí preto de Kizomba assentado na madeira, assentado aí com facões, que é o caso do meu, assentado aí dentro de tocos, tá? Às vezes você pega um toco, cava ali, coloca as coisas ali. Então isso aí vai depender muito, né? Isso aí não só para preto de Kizomba, mas sempre na Quimbanda, cada assentamento é único, né? Porque cada assentamento é a força de um ancestral. Então nunca um assentamento é igual ao outro, nunca. Até porque a gente não é igual ao outro. Então a gente tem que entender isso. Esse fio aqui preto com azul é do meu tranca-rua, né? Da minha iniciação de Quimbanda, é o fio dele. Esse aqui é o, como eu falei, o rosário de ossos do mestre Chico. Então, gente, isso tudo aí é de grande importância, é de grande valia para a nossa vida. Então vamos analisar sempre o que a gente está fazendo, o que a gente está realizando na nossa vida, se aprofundar no culto primeiro, saber se é isso que a gente quer, saber se é essa mudança que a gente deseja na nossa vida, porque a gente está aí para cultuar os nossos ancestrais para isso, para mudar, para melhorar, mas não são todos que estão dispostos a melhorar, que estão dispostos a evoluir, a crescer, a prosperar. Então, antes de entrar em qualquer culto, pensa muito bem, analisa muito bem, vai com muita calma, com muita cautela, para você não se decepcionar depois. Então, aproveitando, né, que a gente está aí, deixa eu falar um pouquinho aí sobre elementos, né, que tem tudo a ver com o tema. Um dos principais elementos aí usado dentro da minha quimbanda, tá? Não sei em outras casas, é a fumaça, que seria aí o cachimbo, tá? O meu preto de Kizomba usa o cachimbo de Angico, que é igual ao cachimbo de Jurema, tá bom? Tem um fundamento, tem um motivo para isso, tá? Mas é um cachimbo dentro da quimbanda, não é um cachimbo de Jurema, porque eu não faço parte da Jurema, eu não tenho meu tombamento de Jurema, muito menos nenhum assentamento de Quimbanda, de Jurema, desculpa, de obrigação de Jurema, nada disso. Tá? Eu tenho as coisas dentro da Quimbanda, meus assentamentos na Quimbanda, meu conhecimento dentro da Quimbanda. Então esse cachimbo foi sacralizado para isso. Tá? Então a gente normalmente usa os pretos de Kizomba, que são esses portais aí sobre a ancestralidade, são forças bem próximas à ancestralidade, para invocar os espíritos. Então a fumaça, ela invoca os espíritos, isso aí dentro da crença da minha quimbanda. Então você que tem um assentamento de Exu em casa, você que cuida dos seus Exus em casa, né, sempre que baforar aí a cachaça, também sopre a fumaça, principalmente a fumaça, porque a gente vive em cima do ar, a gente vive, né, graças ao oxigênio. Então a fumaça, ela faz toda essa representação aí do oxigênio, toda essa representação da vida, toda essa representação da conexão com a ancestralidade, né? Porque o fumo, ele nos remete a isso, a essa conexão. Até porque é uma das coisas, é um dos elementos que sempre existiram, né? Sempre existiu na Terra e sempre existiram pessoas que gostavam de fumo, né? Como existe até hoje, cachimbo, charuto, cigarro. Então a gente tenta sempre se conectar com a fumaça, através, né, da fumaça para a espiritualidade, porque a fumaça ela vai com o vento, né? Então ela vai chamar os ancestrais no vento, né? Tanto que tem um ponto aí que o mestre Chico canta, né? Eu não sou muito bom em cantiga não, minha voz não colabora muito para isso, e eu também não tenho dom nenhum para música. Eu vou cantar aí para vocês. É assim, ó: só fumar cachimbo quem sabe fumar, só manda demanda quem sabe mandar, só fumar cachimbo quem sabe fumar,
Só manda a demanda quem sabe mandar. Eu mandei ver, mandei buscar, vai de fumaça. Pra onde eu mandar, eu mandei ver, já bati com os pés. E vai de fumaça pra onde eu quiser. Então a gente tem esse conceito, né, da fumaça. Fumaça e até espiritualidade. Quais os animais aí que os pretos de Kizomba recebem? Me perguntaram aí. Todos os animais. Dentro da Quimbanda, a gente tem que entender que o sacrifício animal, ele vai de acordo com o axé de cada bicho. Então, em determinados momentos a gente vai precisar sacrificar um galo, em outros momentos a gente vai precisar sacrificar um bode, em outros momentos o cabrito, em outros momentos outros animais. Então, isso aí vai depender realmente da necessidade daquilo ali, da necessidade daquele trabalho, né? Então, também da escolha do preto de Kizomba, né? Às vezes ele deseja o sangue de um galo, ou às vezes ele deseja o sangue de um cabrito. Então, para isso que a gente vai utilizar o oráculo, para saber também o motivo, por qual motivo ele está pedindo aquele sacrifício. A gente tem que entender que um sacrifício ele é próspero não pela quantidade de sangue que tem, tá? Porque às vezes um pequeno pássaro que a gente usa para algumas ritualísticas, 3 gotinhas de sangue daquele pássaro ali, já vai trazer um axé muito maior do que de um boi. Porque você está usando aquele elemento ali. É em si o elemento. Foi isso que eu falei no ebó. Né? No ebó em questão da prosperidade, né? Do pacto de prosperidade. Que eu falei aí no meio da live. Que é o elemento que vai trazer prosperidade, que vai trazer aquela resposta que a pessoa precisa para ela, né? Então, não adianta a gente, às vezes, querer fazer, mas eu quero matar um boi. Tá, mas e se o Exu não quiser comer um boi? Se naquele momento não for próspero, você dá um boi pro Exu. Então, para isso que a gente tem o oráculo, para que a gente não erre. Agora, se a gente tem um oráculo, a gente faz as coisas da nossa cabeça, não consulta o oráculo, aí é simplesmente pedir para errar, né? Porque aí não dá, né? Você querer errar mesmo. E quando a pessoa é um sacerdote, ela não pode errar, né? Porque ela vai errar com a vida dos outros, não é com a vida dela, né? Quando você cisma de fazer alguma coisa da sua cabeça e você erra com você e se ferra, é um problema seu. Você fez porque você quis, foi a sua escolha, ok, tudo bem, todo mundo respeita isso. Agora, quando você lida com a vida de outras pessoas, não pode ser brincadeira, é uma coisa muito séria. Até porque muitas das vezes a pessoa aposta tudo que ela tem em você. Eu já fiz muitos ebós aqui, onde a pessoa às vezes me entregou, já teve um caso que a pessoa me entregou o salário todo. A pessoa pegou R$ 1.200 e deu na minha mão para fazer o ebó, sem eu nem saber que era aquele salário que a pessoa tinha para comer o mês inteiro. Mas graças a Exu a gente realizou o ebó da pessoa no dia seguinte e 3 dias, 2 a 3 dias depois do ebó que foi realizado, a pessoa conseguiu um emprego que ela ganhou o dobro. Então ela ganhava 1.200, começou a ganhar 2.400. Porque isso aí é o axé de Exu que eu acredito. Exu que leva a vida da pessoa para trás, eu não acredito. Por isso que eu não sou a favor desses testes aí que as pessoas fazem. Esse teste de pólvora, esse teste de atravessar pelo fogo, de pisar em caco de vidro. É uma coisa que na minha casa eu não curto. Exu para mim ele tá firme quando a vida da pessoa tá firme. Do que adianta o Exu sambar em cima do caco de vidro, o Exu ficar dentro do fogo, o Exu beber 20 garrafas de cachaça e a pessoa ficar de pé, se a vida da pessoa não está fluindo, se a vida da pessoa não está tendo caminho, se as coisas para ela não estão acontecendo. Isso para mim não é axé. Axé para mim de um Exu de verdade é quando o cara tira a pessoa da rua e dá boa sorte para ela. É o Exu que levanta a vida da pessoa. Pega a pessoa que está no fundo do poço e leva a pessoa ao auge da prosperidade. Para mim, Mateus, Exu de verdade é isso. Porque o que Dona Mulambo fez por mim foi isso. Dona Mulambo me tirou da escuridão. Dona Mulambo
me tirou do fundo do poço. Foi ela quem me deu a mão e me tirou do fundo do poço. Foi ela quem acreditou em mim. Foi ela quem acreditou que isso tudo aí fosse possível. Porque se não fosse Dona Mulambo, eu não estaria aqui hoje diante de todos vocês, diante de tantas pessoas que já entraram aqui na live, falando isso. Não estaria, com certeza. Então, eu acredito nessa força. Foi a força que me levantou. Foi a força que me deu o caminho. Eu acredito aí na força que levanta a vida das pessoas. Nos ebós que eu faço, nas coisas que eu faço, e levanta aí a vida. E não é de uma ou duas, não. É de muitas pessoas. Eu não posto todos os relatos que eu recebo. Não pensem nisso. Não pensem que os relatos que eu posto são todos os relatos que eu recebo. Eu recebo muito mais relatos do que eu posto. De tempos em tempos eu posto alguns relatos, né, mas não posto nem todos os dias. Né, de vez em quando eu posto alguns relatos aí para as pessoas realmente verem que é real. Mas nem todos os relatos que eu recebo eu posto aí, porque são muitos, né? Se eu fosse postar, eu ia ficar aí só hoje, né? Se eu fosse postar aí, eu ia ficar uns 30 dias postando só os relatos que eu tenho, pelo menos. Então, eu acredito nessa força, eu acredito nesse Exu. Então, se você está com a vida perdida, se você está sem caminho, se você está sem prosperidade, procure ver o que está acontecendo, procure buscar essa força do seu ancestral para que você se levante, para que você prospere a sua vida. Não é feio você pedir ajuda, não. Tem pessoas que ficam com vergonha, né? Tem pessoas que não querem pedir ajuda, tem pessoas que são orgulhosas. Não é feio você pedir ajuda, pedir orientação a um sacerdote, pedir ajuda ao seu Exu, não. Feio é você ficar derrotado e querer, né, ficar derrotado. Porque tem pessoas que a gente estende a mão e elas não querem se levantar. E são pessoas que não estão prontas aí para fazer parte da Quimbanda. Que é a Quimbanda que eu acredito, é isso aí. Gente, alguma dúvida? Boa noite a todos que estão entrando aí. Alguma pergunta? Se tiverem dúvidas, perguntas, é só vocês falarem. Eu estou estendendo aí bem a live. Mesmo tendo um monte de orçamento de ebó para dar, para fazer, para montar. Mas estou aqui para dar atenção para vocês. E quero ver se eu consigo fazer as lives às segundas e quartas-feiras. Tá bom? O meu foco é esse. Eu quero tentar fazer isso. Tá bom? Mesmo que na quarta-feira não dê muita gente como na segunda, que é um dia que às vezes, né, não fica tão bom para todo mundo, mas o meu foco é esse aí, as segundas e quartas. Então a gente precisa honrar essa ancestralidade. Nunca tenham vergonha de honrar a ancestralidade de vocês. Então, o Guilherme perguntou aí se todos os fetiches que eu coloco no assentamento dos falangeiros consulta o oráculo. Sim. Sim. Todos os fetiches eu consulto o oráculo, porque nem sempre aquilo ali vai ser para aquela espiritualidade em si. E às vezes pode ser para outra pessoa. Teve um para outro espírito, né? Ou até mesmo para outra pessoa. Há um tempo atrás, eu estava andando pela praia, né? Eu moro aqui perto da praia, na esquina da minha casa aí tem praia. Então eu estava andando ali pela praia e eu achei um osso na praia, na beira da praia, perto das pedras, né? Um osso desse tamanhozinho assim, mais ou menos assim, um pouquinho fininho. Eu peguei para usar para fetiche de Exu, né? Um dos exemplos. E aí eu cheguei, trouxe para casa, consultei. Meu tranca-rua é da praia, né? Do cruzeiro da praia. Ele não quis. A minha cigana atua na praia, o meu cigano também atua na praia. Eles também não quiseram. E aí eu fui consultando para saber, nenhuma entidade da casa quis.
uma entidade que tem assentado aqui da casa quis aquele fetiche. Aí eu fui abrir, né, o oráculo para saber qual entidade que queria. E o Exu que se manifestou ali foi o Marabu, que é o Marabu da minha mãe carnal. Foi ele que quis aquele fetiche. Então, tudo eu consulto. Eu não faço nada sem consultar antes. Qualquer entidade. Não faço nada sem consultar antes. E quando a gente não consulta, a gente dá, né, a chance do erro. E a gente não pode errar nem conosco e nem com os outros. Então a gente tem que sempre questionar Exu. Até porque não é uma coisa nem tão demorada assim, né? Você vai ali consultar o Exu, o seu desejo, isso, aquilo outro, né? Não é uma coisa tão demorada como a gente fala, né? E também tem que saber se aquele fetiche tem a ver com aquele Exu, se tá naquela energia, né? Tudo isso influencia, né? Então, por exemplo, você não vai colocar um elemento de mata num Exu de praia, num Exu de cemitério, a não ser que ele também atue na mata ou tenha alguma relação com a mata. Agora, se ele não tiver, você vai estar descaracterizando a energia, ou seja, você vai estar colocando uma energia que não é compatível com a energia daquela entidade. E aí, dentro, né, da minha vertente, a gente faz isso com todas as entidades. Todas as entidades vão ter aí os fetiches, né? Para quem não sabe o que é fetiche de Exu, né, são os elementos que a gente encontra. Tá? Os assentamentos de Quimbanda, vamos dizer que 30% dele é comprado. Que são as ferramentas, alguidar, alguns elementos que a gente dificilmente encontra na natureza, né, como dependendo do Exu, o que ele pede, né, e todo o resto, todos os outros 60% são os fetiches. São as terras, ossos, brincos em algumas vezes, pedras, facas e por aí vai. Né? Tanto que, ó, por exemplo, andando aqui pela minha cidade, né, eu achei essa faca aqui. Tá? É uma faca de prata. Tá? Ela é de prata. Tem a bainha dela ali, eu pesquisei, já fiz teste tudo para comprovar. Ó. Vocês podem ver uma faca de prata, uma faca antiga de prata com aço, né, a lâmina de aço, o cabo e a bainha é de prata. E isso aqui, né, foi de Dona Mulambo, porque veio de um assentamento de Mulambo que eu vi na rua. Peguei esse fetiche, né, e coloquei para ela. Então, a gente tem que entender que grande parte dos fetiches, grande parte da força do Exu vem da natureza, vem dos reinos, né? Então a gente precisa compreender que vale muito mais a pena a gente pegar a força do Exu da natureza, né? Tem uma figa também que eu achei no cruzeiro e coloquei no Mestre Chico, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, eu tô olhando para ele que ele tá ali no canto, não vou conseguir mostrar para vocês agora, senão eu vou ter que sair aqui da live. Mas são fetiches que a gente vai encontrando. São coisas que a gente vai buscando, né? Então, a gente vai somando força no assentamento. Eu falo aqui para os iniciados do templo que quando o assentamento ele é montado no seu básico. Ou seja, os elementos que tem que ter naquele momento. E você vai saber se o Exu está vivo naquele assentamento ali conforme os anos vão passando. Então você vai encontrando fetiches, você vai encontrando elementos que você vai adicionando no seu assentamento, né? O meu tracarrô, por exemplo, tem um ferro que eu encontrei, né? Tem algumas facas que eu também encontrei aí, né, na mata, até na própria praia. Então você vai somando esses fetiches, você vai crescendo o assentamento. Assentamento de Exu ou de qualquer entidade que não cresce, não está tendo vida.
porque aquilo ali é prosperidade. Então a tendência é ir crescendo. Por isso que eu não gosto de montar assentamento de Exu grande, né, em alguidares grandes, em panelas grandes, porque a tendência é ir crescendo. Então você vai adicionando coisas, presentes, ganhos. Por exemplo, o assentamento de Dona Mulambo, quando começou, não tinha esses crânios todos que tem hoje. Não tinha todo esse ouro, a imagem dela não tinha todos esses colares de ouro que tem. Entendeu? Dentro do assentamento dela tem outras riquezas. Tem rubi, tem prata, pedaço de prata, né? Minério de prata, minério de ouro, que foi um dos elementos que ela pediu quando foi assentada, né? Mas foi crescendo, eu fui adicionando mais ouro. Se vocês descerem o meu feed, vocês vão ver o ferro da Mulambo, que hoje vocês estão vendo ali, né, a cabeça de cavalo. Mas se vocês descerem, né, bem lá no começo, né, da página, vocês vão ver o ferro dela, que hoje está sendo coberto por esse crânio. Foram crânios que eu achei na própria mata, que é o reino de atuação dela, né? Crânio de cavalo, crânio de cachorro, crânio de gato, foram crânios que eu achei aí na própria rua, né? Que eu achei aí dentro dos fetiches. E outros fetiches vão sendo adicionados conforme os sacrifícios, né? Então ela tem aí crânios, alguns cascos, algumas coisas aí, né, que eu não vou revelar aqui na live, que foram de sacrifícios realizados para ela, de ebós, de oferendas, de agradecimentos, que vão ficando, né? Dentro da minha tradição, o primeiro bicho, né, daquele bicho que a gente mola, a gente guarda o crânio como um troféu. Então, por exemplo, o primeiro cabrito que imolou para aquele Exu, a gente vai descarnar esse crânio, ou vai fazer, né, deixar para fazer a maceração, e vai colocar em cima do Exu, como um símbolo de troféu, como um símbolo de realeza também, né? Você olha para um assentamento, você vê, olha quantos crânios de animais tem ali dentro, né? Então olha quanto esse Exu já comeu. É óbvio, se eu fosse colocar todos os crânios de cabrito que Dona Mulambo come, isso aqui ia estar cheio de cabrito, porque ela come muito. Só esse ano aí ela já deve ter comido uns 7 cabritos, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Fora galo, galinha, frango aí, que tira gosto para ela. Então a gente deixa o primeiro, né? Por exemplo, quando eu sacrifiquei um peru para ela, o primeiro peru que eu sacrifiquei para ela, o crânio ficou. Quando eu tive que sacrificar um pato para ela, o primeiro crânio de pato ficou. E por aí a gente vai, tá bom? É que vai crescendo aí esse assentamento. Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite a todos. Então o assentamento, gente, ele vai criando aí essa força. Ele vai criando aí essa forma. Conforme a gente vai trabalhando também dentro da espiritualidade, a gente vai encontrando coisas que vão sendo adicionadas aí ao longo da nossa vida, né? Presentes que a gente vai dando, agradecimentos, né? Então, eu consegui uma grande vitória. Eu vou dar pro Exu um pavão. As penas do pavão, o crânio do pavão vão ficar como sinal de vitória, né? Teve uma situação aí que eu tive que fazer com Dona Mulambo há um tempo, não é muito distante. Eu precisei sacrificar um animal aí que tem casco, tá? Um animal que tem casco, não vou falar qual animal foi, né? Para que trouxesse vida, para retirar a morte. Foi uma pactuação que eu tive que fazer para uma pessoa da minha família, tá? Então esse casco ficou em cima do assentamento da Mulambo, porque Dona Mulambo livrou essa pessoa da morte, né? A Mulambo tirou a morte do caminho dessa pessoa, mudou o destino dessa pessoa. Então fica ali como símbolo disso, como símbolo também de realeza, né? E também para a gente lembrar, né? Esse casco, esse crânio, isso está aqui por conta disso, disso e disso. Bom, gente, eu vou encerrar a live,
tá bom? Quem chegou agora no final, né, perdeu aí essa aula sobre Quimbanda. Falei bastantes coisas sobre Preto de Kizomba, falei bastantes coisas sobre ancestralidade na Quimbanda. Então quem quiser depois assistir a live desde o início, a live vai ficar disponível aqui no feed, eu vou compartilhar a live com vocês. Então eu vou finalizar aqui e compartilhar. E rapidinho, né, se a internet e o Instagram colaborar, em cerca de uns 5 minutinhos a live já está disponível aqui na plataforma no Instagram, para quem queira assistir depois. E se caso vocês assistindo depois a live e surgindo alguma dúvida, vocês podem se sentir à vontade para me mandar mensagem no direct ou pelo WhatsApp que está no link, está aí na bio da página o link do meu WhatsApp. E para quem quiser anotar, quiser perguntar, quiser saber qualquer coisa aí, marcar uma consulta, qualquer coisa que queira fazer, tá? Meu WhatsApp é 21 994841 199, tá? Então podem mandar mensagem, quando eu puder eu respondo. Por favor, tenham paciência, porque eu recebo muitas mensagens, então eu não consigo sempre responder na hora. Se às vezes eu estiver com o telefone na mão, a pessoa manda mensagem, eu tento responder na hora. Mas às vezes eu estou fazendo outra coisa, estou jogando um búzio, estou fazendo um ebó, estou fazendo alguma coisa, e às vezes por algum motivo eu estou com o telefone na mão, que seja para tirar foto do ebó, para mostrar para o cliente ou algo do tipo. Então vocês, por favor, tenham compreensão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui, quem ficou desde o início ao fim. Muito obrigado a todos que entraram aqui na live, mesmo que fosse agora no final, para prestigiar um pouquinho da nossa live. Eu espero ter agregado mais um pouco de conhecimento a vocês. E precisando, eu estou aqui para auxiliar a vida de vocês, tá bom? Junto a Quimbanda, que Exu, que os Pretos de Kizomba, que todas as entidades quimbandeiras possam sempre abençoar a nossa vida, possam sempre abençoar os nossos caminhos, que a Rainha Dona Maria Mulambo possa sempre trazer vida longa, saúde e felicidade, nos livrando de tudo que é de ruim, a dona da minha vida, a dona do meu caminho, que ela sempre traga boas coisas para vocês. Que o Mestre Chico, que é esse Preto de Kizomba que me acompanha, possa passar aí na casa de cada um de vocês e possa retirar tudo que é de negativo, tudo que é força que estão atrapalhando a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos. Nigunzue Quimbanda, Mojubá a todos, e que Exu e os nossos ancestrais possam sempre estar conosco, para que a gente possa ter vitória, prosperidade e crescimento, né? Exu na frente, prosperidade na nossa vida é certa. Nigunzue Quimbanda, Alupandê Exu.